Sim, eu já escrevi aqui a citação, o espólio, se põe a Denise ou não no polo da ação, se isso ajuda ou não, entendeu? Então, como dono, né? Mas como eu não sou casado legalmente, né? Então, Eu gostei eu não muito da casei com peça. Você vê, a peça, ó, começou bem. O endereçamento da peça de uso capião é sempre a vara de registros públicos. Quando a gente tem. Quando a gente não tem a vara de registros públicos, que é a vara especializada em uso capião, vai para a vara civil. Então você mandou super bem. Bauru, vara civil. Aí vem a qualificação. Então Sérgio, Altamiro, tal. Brasileiro solteiro. Se fosse casado, esse consórcio é necessário. Tem que aparecer esposo, marido, ou ter uma carta de anuência, né, da esposa ou do marido. Legal, perfeito. Nome da peça, corretíssimo. Ação declaratória de uso capião extraordinário para saneamento de vício registral. Correto. Pode ser usado também a ação de uso capião extraordinário. Tá certo, doutor? Tá certinho, o nome tá certinho. Esse nome está correto e poderia usar também a ação declaratória de uso capião extraordinário de vício registral. Tanto faz, é a mesma coisa. Fez muito bem. Agora, uso capião não tem réu. Não tem réu a ação de uso capião, né? Como é uma ação declaratória, o que é o correto, processualmente falando? Nós vamos apresentar o nome da ação, então a ação declaratória de uso capião extraordinário judicial, né? Ou esse nome que você usou que está correto. Você pode até incluir aqui, só para não gerar confusão, a ação declaratória judicial de uso capião tal. Então a ação declaratória judicial, só para ficar com o nome totalmente correto, mas assim também está certo. O réu no uso capião não tem. Por que não tem o réu? Porque não é uma ação litigiosa, não é contra alguém. Então o que você pode fazer? Você pode tirar o espólio. Você não vai fazer essa ação contra o espólio, contra ninguém. É uma ação de uso capião que você não está processando o irmão, o espólio, o outro herdeiro. É uma ação que você está pedindo ao Poder Judiciário que ele homologue o seu direito, com base nos requisitos. Posse, mas pacífico, ele nos domina. Então o ideal é tirar esse réu aí, em face, né? Contra, não tem. Então aqui eu deixo só o nome, Só o nome. não posso tirar essa parte. Pode e deve. Inclusive nos meus livros, nas minhas ações, você vê que não tem. Ação declaratória de uso capião, vírgula. Você pode, a fundamentação desse uso capião você pode descer. Ação declaratória de uso capião, ação declaratória judicial de uso capião extraordinário para saneamento de vício registral, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Que é o que eu citei mais abaixo ali. Isso. Você pode fazer isso logo após o nome da peça, viu? Ficaria correto. Tem juiz, juíza, que é de vara civil, ele faz uma confusão danada, ele ou ela. Então, pode ser que o juiz solte um despacho, inclua o réu, mas não tem réu. Aí se sai um despacho desse de um juiz que não está acostumado com o uso capião, aí você fala que o uso capião não tem réu, uma ação declaratória, mas para evitar qualquer problema doutrinário, requer a inclusão do fulano e fulano, né? Mas isso não é necessário, não. E o réu do uso capião que não existe, o réu de mentirinha, é sempre o último proprietário que consta na matrícula, ou os seus herdeiros, né? Agora cortou a voz do senhor. O réu no uso capião ele nunca vai existir, ele não tem réu, né? É uma ação declaratória. Ela pode passar a ter réu se alguém se habilitar no processo, como terceiro interessado, apresentar uma contestação. Então nós deixamos de lado uma ação consensual, que nasce consensual e passa a ser litigiosa, mas no seu caso aqui ela nasce consensual, jurisdição voluntária, então não tem réu. Você usa o réu só para cadastrar no site TJ, um réu de mentirinha, entendeu? Entendi. Doutor, a questão é a seguinte, né? O senhor acha que facilita a minha esposa, né, que na verdade eu sou casado há 5 anos, mas eu não casei no papel. Mas ela está na construção, ela também, isso fortalece a ação ou não? Porque eu entendo que eu perco a posse, né? Porque eu estou na posse desde 99 e ela há 15 anos só, menos tempo, entendeu? Você casou? Que ela reside em casa. Eu casei, mas é uma união não estável. no papel. Casei e fiz festa. Entendi. União estável, isso, não averbada. Então eu deixaria assim. Como é uma união estável não averbada, né? Chamada de irregular, eu deixaria assim, tá dando certo, né? Verdade? Tá dando certo, deixaria assim na ação dos campeões. Eu também. Agora, eu entendo também que. Uma e outra coisa,
a citação, quem que vai citar então fora os confrontantes? Ó, vamos fazer... Alguém da minha família ou não? Então vamos fazer a conferência lá do começo da peça. Ó, endereçamento está correto, qualificação está correta porque até certo. então você é solteiro, o nome da peça, ação declaratória, só faltou o judicial de uso capião. Judicial eu já coloquei. Ótimo, o espólio tira, né? Não tem réu, não é em face ou contra de ninguém. Aí você pode descer a fundamentação, o nome da peça conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. Aí nós já vamos para preliminar. Preliminar 1, justiça gratuita. Ótimo. Aí então, o enunciado e o artigo eu coloco logo abaixo do título. Abaixo do título. Abaixo do nome da peça. Tá. Depois nós vamos o quê? Para a primeira preliminar, que é a justiça gratuita. A segunda preliminar que você colocou, que é a averbação premonitória. Show. Arrasou. Aí eu vi que você colocou a antecipação da perícia. Você quer a antecipação da perícia para não gastar 2 vezes, não é isso? Não. Na verdade, isso eu troquei ideia com o colega aqui. E no sentido, né, esse negócio da perícia, para ir logo ver a casa, isso melhora. Na verdade, a gente colocou... A perícia ela vai ocorrer no finalzinho do processo de uso capião. Mas nós podemos pedir antecipação. Quando nós pedimos antecipação? Quando a gente não quer gastar 2 vezes. Porque quando você tem a planta terminal descritivo, seja antigo mesmo que esteja em casa, arquivado na prefeitura, no cartório, você usa isso para cumprir tabela e o juiz vai marcar no final do processo a perícia. Você pedir antecipação é quando você não acha a planta terminal descritivo e você não quer dispor de dinheiro para pedir para um profissional fazer isso. Então você pede antecipação da perícia. Lado bom que você talvez consiga resolver numa planta só, planta terminal descritivo, né, a topografia só, você consiga resolver a questão. Lado ruim que você já vai ter que pagar o perito agora, né? Então precisa pensar direitinho. Mas hoje você tem a planta terminal descritivo desse imóvel? Então, nessa construção nova que eu estou fazendo, foi feito um desenho da arquiteta e ela vai me dar a planta, é porque eu não acabei a construção ainda, mas inclusive o projeto já foi pago, tudo. Ela vai me dar a planta e o memorial descritivo da casa, que não tem. Então faz isso. Você tira... Até então não tinha, né? Entendi. Não tem documento nenhum, doutor. O único documento é essa transcrição. Então eu tiraria... pode falar. Eu tiraria a antecipação da perícia, né? Porque como está fazendo, eu criaria um outro tópico. Eu criaria um tópico do prazo suplementar para a juntada de documentos, novos documentos. Porque você não quer ficar segurando essa ação do capião, você quer distribuir ela logo. Como você está dependendo de uma perícia, uma topografia que está sendo feita, você não sabe se vai entregar hoje ou amanhã, daqui 10 dias, daqui 5 dias, pede um prazo suplementar de 30 dias para a juntada da topografia posteriormente. Então, a sua terceira preliminar ficaria o quê? Do prazo suplementar para a juntada de documentos. Do prazo suplementar para a juntada de documentos. E aí você explica que você vai juntar porque a topografia está sendo feita, né? Elaborada, produzida. Terceira. Só estou anotando aqui, viu, doutor? Tá bom, fica à vontade, não tem frescura não. Tem que anotar, senão... outra questão, doutor, então a questão é isso, os documentos, não tem mais nenhum documento fora esses dois, né? A planta e memorial descritivo? Na verdade, para os capiões, os documentos obrigatórios é a planta e memorial descritivo. Documento técnico que eu falo, assim. Os documentos técnicos são do uso capião, planta, memorial descritivo, os dois juntos topografia, mas é necessário juntar a matrícula ou a transcrição, você já tem ela a transcrição que você falou, e também é importante juntar as certidões de distribuidor civil da esfera estadual. Eu já tirei. Já tirou? E da esfera federal também. Eu tirei minha e da minha mãe, que até então para mim era a dona da casa. Ótimo. E você pode tirar também a criminal, né? A certidão de distribuidor civil criminal da esfera estadual e esfera federal, só para juntar. Certidão criminal. Esses são os documentos técnicos. Agora os Doutor, outros. testemunha. Os outros são água, Não, luz. o senhor quer continuar? O senhor quer continuar a peça ou é porque vai aparecer nas dúvidas? Eu sei, vai falando, né? Então, eu vou continuar a peça para te ajudar, porque pode ser que vem na cabeça. eu consigo te ajudar antecipando. A preliminar, a 3, então, vai ficar o quê? Prazo suplementar para a juntada de novos documentos. O
que é a planta imunodescritiva que está sendo desenvolvida, tá? Certo. Agora, aí eu vi que você colocou os fatos. Sabe o que você poderia fazer nessa uso capião, que é importante também? A primeira preliminar, justiça gratuita. A segunda, da averbação premonitória. Perfeito. A terceira preliminar, do prazo suplementar. Mas você poderia criar, o doutor poderia criar... Do prazo suplementar. O terceiro é o prazo suplementar. O quarto tópico, né, a quarta preliminar, que o doutor poderia criar, é do pré-questionamento. Do pré-questionamento para recursos superiores. Do pré-questionamento para recursos superiores. Por quê? Como o doutor está trabalhando com uso capião polêmico, né, já foi muito polêmico, hoje não tanto, mas é importante trabalhar com esse tópico, porque se o doutor pega um juiz, uma juíza fraco e está cheio, tem muito juiz ruim, né? Pega um juiz atualizado e vai falar, não cabe uso capião de herança. Então o doutor já criou um tópico do pré-questionamento pensando em recurso especial extraordinário. Não vai precisar, se Deus quiser não vai precisar. Mas o doutor já faz uma blindagem da peça, já pré-questiona. Então, do pré-questionamento, aí o doutor coloca o quê? Dentro do conteúdo, né? Do título do pré-questionamento, para efeitos de recurso especial extraordinário, ou recursos superiores. O doutor coloca que a posse é notória há mais de tanto tempo, 24 anos, então uma decisão improcedente seria uma afronta ao princípio da função social da propriedade, princípio constitucional, e uma afronta à lei federal. Aí o doutor pode falar que já existem decisões, mencionar o RESP, né, do julgado de uso capião de herança. Então o doutor poderia fazer esse tópico antes de entrar nos fatos, entendeu, doutor? Entendi. Eu vou acrescentar. Eu tô anotando o que o senhor está falando, por isso. Legal. Eu vou criar a quarta preliminar aí do pré-questionamento para recursos superiores e vou dizer que a posse é notória em razão da função social da propriedade, enfim, é o que o senhor está falando, eu estou escorrendo aqui. Ótimo. Aí nos fatos, né, já entrando nos fatos, eu vi que o doutor já colocou muito bem, há mais de 24 anos, com a posse, mansa pacífica, perfeito, foi muito bem nos fatos, gostei bastante. Só faltou uma dica. O uso capião que envolve herança, herdeiro, o ideal é colocar a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então o doutor pode fazer o quê? Colocar essas informações em caixa alta, entendeu? Certo. Coloca essas informações em caixa alta para a peça ficar blindada, perfeita, né? Nesse caso aí dos fatos, eu entendo que a moça que trabalha em casa, a faxineira, né? Ela foi empregada da minha avó e desde que eu moro ela trabalha. Poderia ela ser testemunha? Poderia ser testemunha, sim. Ótimo. E como que eu coloco isso, doutor? Põe nos fatos ou eu peço para ouvir? Você pode colocar lá no pedido. pedido. Lá no pedido você pode incluir, requer audiência de instrução e julgamento que seja rolada as testemunhas tais. Perfeito. Então, faltou... Às vezes eu subo da tela, doutor, porque eu estou vendo a peça, tá? Tá bom, fica tranquilo. Faltou então nos fatos o uso capião de herdeiro de herança. A posse e gestão exclusiva em caixa alta, né? Para que a gente consiga ter sucesso nessa demanda, nós precisamos o quê? Provar nessa peça, doutor, a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então o doutor tem que colocar isso. É importante também o doutor incluir na peça a função social da propriedade. Que o doutor cumpre a função social da propriedade. Eu coloquei aqui no segundo parágrafo, até aqui, no ano 2020, mais precisamente no mês de maio, iniciou a ampliação da casa, no intuito da melhoria do imóvel, para viver em família, inclusive, isso tudo é verdade, viu, doutor? Inclusive, eu dou abrigo para uma tia-avó minha, de 98 anos, enfim. Isso aqui é de acordo com o que o senhor está falando ou não? Eu tenho que escrever de outro jeito, com relação à posse aí, que o senhor está dizendo? Em relação aos fatos, eu gostei bastante. O doutor escreve muito bem, fica até um elogio aqui. A única coisa que eu somaria em caixa alta ou em negrito é que a posse sua é exclusiva, que você tem a gestão exclusiva do imóvel. Então, por que a posse é exclusiva? Porque só entra no imóvel quem você deixa, né? Quem você quer, quem você autoriza. E a gestão exclusiva é porque o doutor faz o quê? Queira ou não queira, o que o doutor faz? O doutor paga as contas com exclusividade, né? Não é verdade?
Sim. Paga as contas com exclusividade. A vida. Porque o uso capião de herdeiro, o grande segredo é que o herdeiro faça uso capião e ganhe, é ele cumprir requisitos dos capião, posse, mas pacífica animus domini, mas também a gestão exclusiva e a posse exclusiva, entendeu? Tá certo. Então, só para fechar com chave de ouro. Mas gostei muito da forma de escrever, mas precisaria incluir aqui em algum lugarzinho, que o doutor pode colocar em caixa alta. Vou colocar. Não, eu não estou colocando agora, mas é porque eu estou anotando e... Aliás, doutor, depois que eu concluir a peça, é possível o senhor só dar um brief depois que eu... Com certeza, olha sim. Pode mandar pelo WhatsApp do escritório, que a Maria me ajuda a lembrar. Certo. Ela fala, doutor, chegou. Aí eu olho e falo, doutor, tá tudo certo, eu faria isso, incluiria isso, eu olho com muito carinho, tá? Tá certo, tá certo. Eu gostei muito, você não se perdeu, porque os fatos do uso capião, você vê, tem um parágrafo 2, 3, 4. O ideal é isso, não fugir disso. Tem muita gente, peças que eu corrijo, que os colegas advogados, o que eles fazem? Eles pegam 2, 3 folhas para falar dos fatos. Está errado. No uso capião, você fala muito, você se perde. Então, não, fala pouco, mas fala o que é importante. O que a gente fala no uso capião de herança? Que tem a posse, mas pacífica, animus domini, posse exclusiva, gestão exclusiva e cumpre a função social da propriedade, entendeu? Certo. Agora, no direito, o que o doutor pode fazer? Eu começaria no direito falando da função social da propriedade. No direito. Eu vi que função social da propriedade. Eu vi que o doutor começou do 1238, mas eu começaria, eu sempre oriento. Eu comecei com 1238. Eu oriento por quê? Porque como o doutor já está pré-questionando, pega um juiz da cidade que é fraco, desorientado, pelo menos o doutor já pré-questionou e criou vínculo, nexo de causalidade dentro da peça, né? Então eu inicio com o que, doutor? Inicia com o tópico da função social da propriedade. Pode criar até um tópico, né, em caixa alta. Social. Conforme já falado nos fatos, cumpre totalmente a função social da propriedade, paga as contas, faz manutenções. Faz manutenções, melhorias, benfeitorias, tem a posse exclusiva, com a gestão exclusiva, para uso capião de herdeiro isso é fundamental. Então dá para voltar nesse assunto, não faz mal, volta nesse assunto. O título vai ser assim, doutor, da função social da propriedade. Ótimo, ótimo. Aí eu escrevo um pouquinho embaixo. Isso, certo? Perfeito, arrasou, doutor Sérgio, arrasou, isso aí. Agora, depois de falar da função social da propriedade, eu falaria do enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado, o 492, você falou aí embaixo e falou em cima também. Mas joga ele para cima, por quê? Tem muito juiz e juíza que ainda acha que de posse é direitos reais, né? Direito das coisas, faz confusão. Então, o juiz, a juíza ou o assessor que vai julgar no lugar do juiz, a juíza... Também em caixa alta nesse caso, né, doutor? Também em caixa alta. Porque é um novo conceito de posse, né? Para uso capião. Gera curiosidade, né? Enunciado 492, ok. Aí eu entraria no quê? Na súmula 237 do Supremo. E eu acho que deixa eu ver se eu citei, eu só me engano. 237? 237 do Supremo. Eu falei embaixo, doutor, outro sim, suscitamos a súmula 237. Isso, sobe ela. Peça aí. Eu vi que você mencionou, mas sobe, né? Deixa ela nessa ordem para você conseguir fazer. Coloca mais para cima, entendi. Isso. Deixa ela lá nessa ordem. Primeiro vem a função social da propriedade, depois o enunciado 492, a súmula 237. Porque a gente está trabalhando com as informações novas, informações que a gente quer que o juiz, a juíza, o assessor, a assessora leia, né? Entenda, né? Perfeito. Eu posso fazer de acordo com o que está aqui, mas invertendo a ordem, ou o senhor acha que eu devo melhorar essa escrita? Não, a escrita tá boa, eu gostei. Só inverte essa ordem, né? Depois o doutor fecha com 1238.
Perfeito. Agora, o que é importante o doutor fazer nesse uso capião de direito de herança é abre um tópico e coloca da descrição e localização do imóvel. Ainda no direito. Caixa alta da descrição e localização do imóvel. Porque onde o doutor está divulgando, a cidade e o cartório é muito chato. Se o doutor não incluir separado em caixa alta da descrição e da localização do imóvel, o que vai acontecer? O doutor ganha o uso capião e não consegue registrar depois, entendeu? Perfeito. Então nós estamos evitando um problema futuro, que eu tive aí na cidade, inclusive, há uns 4 meses atrás. Então é importante fazer isso, porque aí o doutor não vai passar o que eu passei, tem que desbloquear, desarquivar a peça, né? Então para que isso, né? Vamos aprender pelo amor, não pela dor, né? Dá um trabalho danado, né? Doutor, só uma licença, o Elias vai fazer uma pergunta para o senhor. Tá desligado? Não vi. Doutor, é o seguinte, o endereço que consta na transcrição era o endereço originário desse imóvel. Houve alteração do nome. Tá? Era a rua São Engenheiro São Martinho. E hoje já não é mais, é um outro endereço. Tá. É interessante juntar um mapa da cidade ou um histórico que comprove a alteração do nome, alguma coisa assim. Já foi retificado o nome correto já, né? Então, nós não temos isso, a gente só tem a transcrição onde consta o nome antigo. O nome antigo? Então, Pode ser que tenha na conta de luz. entendi. Então é importante. É importante. Uma coisa assim. Sabe o que pode fazer? Da descrição da localização do imóvel. Vai copiar aquele trechinho da descrição do imóvel e vai colocar a observação, né? Observação importante, ou importante destacar, coloque em destaque que houve uma mudança de nome, nomenclatura. Informa isso, né? Informa isso. Que o atual endereço é esse. Por mais que conste na matrícula tal, mas o atual é esse, entendeu? É porque se pegar o mapa da cidade, fica claro, é notório, que seria a mesma rua que foi cortada por uma avenida. Entendi. Então, assim, inicialmente era uma rua só, era o mesmo nome. Depois teve alteração. Ah, tá. Bacana, acho interessante mencionar justamente aí, na descrição e localização do imóvel. Abre um parágrafo, é importante destacar, peço sua atenção e explica isso, que houve essa mudança. Importante isso, hein, pra gente ter sucesso. O que você ia perguntar no negócio da cidade, Elias? Seria interessante juntar um mapa da cidade. Era isso aí. Não, era isso aí mesmo. Tá bom. A ministra é a Nancy, né, doutor? Isso mesmo. Doutor, da localização do imóvel, eu coloquei lá embaixo, né? Mas aqui não tá... Ah, tá as fotos aí, já conseguiu ver? Eu vi. Tô com ela aberta aqui. O que você pode fazer, doutor? Coloca lá, ainda no direito, né? Da descrição e da localização do imóvel. Coloca a descrição do imóvel, coloca a fotinho do imóvel e abre uma observação, que houve uma mudança de nomenclatura da rua. Perfeito. O importante o doutor também mencionar, isso no direito, né? Pode ser antes até da descrição e localização, ou depois, tanto faz. Acho que seria melhor fazer antes. Menciona, né, a jurisprudência pacífica em relação ao Superior Tribunal de Justiça, de uso capião de herdeiro, de herança. Menciona inclusive o resto. Eu já vi que você mencionou, 16, 31 e 159, né? Baseado em vossos vídeos. Legal. RESP 16, 31. É certinho lá. Arrasou. Tudo aqui essa peça é dos vídeos, doutor. Eu falei, o doutor pegou minha peça aqui, ó. Legal. O senhor está corrigindo o que o senhor mesmo falou. Que legal, parabéns, viu? Tá muito bem feita a peça. Essa peça vale 20 mil reais, viu, doutor? Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns. Mencionou tudo certinho, ó. 16, 38, 859, realmente é Nancy, isso mesmo, certinho. Arrasou. E aí o doutor fechando, né, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acabou, tá feito. Tem descrição e localização. Aí no pedido,
Deixa eu voltar na peça aqui. Aí no pedido, o que o doutor vai fazer? Eu acho que o pedido eu não fiz nada. Vamos ver. Deixa eu ver. O pedido tá sem pedido. Vamos fazer tudo, vamos matar essa peça. Aí deu tilt, doutor. Não, conta comigo, nós vamos matar essa peça para o doutor já distribuir. Porque como é pedir prazo suplementar para juntar documentos depois, se o doutor quiser distribuir hoje, depois junta os documentos. Pronto, tá pronta, né? Vamos fazer o pedido então. Vamos começar com os pedidos preliminares. Perfeito. Então, requer, né, os pedidos preliminares. Aí pode mencionar um por um. Primeiro, justiça gratuita. O outro pedido, né? O outro é a averbação premonitória. O terceiro, premonitória. O terceiro, a posse complementar, o prazo suplementar. E o quarto, que seja reconhecido o pré-questionamento já na exordial. Aí depois nós abrimos o mérito, né? Então, aí no mérito requer a procedência da ação. E cuidado com esse texto que eu vou te falar, por quê? Porque tem juiz que é fraco, né? Juiz, juíza. Ele, ainda mais, o problema é juiz de vara civil. Ou ele gosta da matéria, o juiz a juíza. Né? Ou ele gosta ou ele não gosta da matéria. Se ele está acostumado, legal. Agora, o juiz da vara civil que não está acostumado com o uso campeão, ele faz uma salada de fruta, o juiz ou a juíza, porque ele não sabe dar o devido andamento. Na cabeça dele é só julgar, dar procedência ou improcedência. E não é, né? No uso campeão ele tem que fazer algo a mais. O cartório tem que mandar o processo para o cartório extrajudicial, o cartório de imóveis. Né? O cartório judicial manda o processo e a ordem judicial para o cartório de imóveis poder abrir a matrícula ou registrar a sentença. Né? Ou seja, a ação do uso campeão não é só o juiz decidir, ele tem que dar o devido andamento. Né? Então, o correto, né, pedimos as preliminares, no mérito, requer que a ação seja julgada procedente para que seja reconhecida a forma originária de adquirir propriedade vírgula, sendo expedido o mandado judicial para a abertura de uma nova matrícula. Que seja expedido o mandado judicial. Vamos